Vamos ler do verso 8 ao verso número 13. 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do verso número 8 ao verso número 13, dando continuidade ao capítulo. Diz o seguinte a palavra do Senhor: do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome pelas Tuas maravilhas, Senhor, e pela Tua bondade que nos sustenta e que nos proporciona mais um momento solene onde nós estamos, Senhor, a ouvir a Tua voz, a entender as Tuas verdades, Senhor. Que assim seja, que a Tua palavra, ó Deus poderosa, possa ser ouvida, que a Tua voz possa ser percebida, que o Senhor possa falar aos nossos corações, somente diante de verdades tão maravilhosas, eternas, verdades que envolvem, Senhor, a liderança, o governo da Tua igreja. Se estamos andando errado, Senhor, diante do que vamos ouvir, que o Senhor nos corrija, que o Senhor possa orientar as nossas vidas, orientar aqueles que aqui estão, que são líderes da igreja, e também aqueles que almejam. Que o Senhor também possa nos fortalecer, Senhor, diante de uma tarefa tão difícil, segundo a Tua graça. Então, Senhor, nos ajude, Senhor, neste momento, a exposição, que o Senhor possa nos dar saúde, possa nos dar a graça para transmitir a Tua verdade, para a glória do Teu nome, ó Deus, nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Quando eu fui começar a fazer uma abordagem sobre o curso de liderança, eu me deparei com uma informação interessante, porque certo escritor, ele registra que um pastor, ele encarregado de treinar diáconos, ele antes de começar o treinamento da diaconia, ele ligou para um restaurante e perguntou ao dono: quais qualidades vocês procuram num garçom? O gerente então explicou que bons garçons observam a necessidade dos clientes e as atendem antes que peçam. Parece estranho comparar diáconos com empregados de um restaurante, mas há uma conexão bíblica nesse aspecto. Os primeiros diáconos de Jerusalém, eles foram chamados para servir as mesas, conforme nós observamos em Atos capítulo 6, verso de número 1 ao verso número 4. E a palavra que Paulo ou que Lucas usa para descrever os diáconos servindo a mesa é a palavra diácono. É a mesma palavra para o ofício de diácono. Então, ser diácono é servir as mesas, ou seja, os diáconos, eles são os garçons da igreja. Essa é a teologia bíblica. Por outro lado, enquanto os fregueses dos restaurantes não podem escolher os seus garçons, sendo incumbência exclusiva do contratante, a igreja, ela tem a responsabilidade de escolher os seus garçons, de escolher os seus diáconos. Mas, como nós bem sabemos, como foi no caso do presbiterato, a igreja ela não está livre para estabelecer suas próprias regras. Assim como houve critérios para o presbiterato, também Paulo escreve e mostra critérios que devem contemplar aqueles que serão escolhidos para liderar a igreja ou para servir as mesas.
É interessante pensar que os critérios eles se assemelham aos dos presbíteros, com poucas diferenças, e podem ser resumidas numa vida, né, digna, numa firmeza doutrinária e numa família estável. Talvez o único problema textual, a princípio, numa leitura rápida, seja o acréscimo das mulheres, que alguns chegam a pressupor que Paulo está a falar de diaconisas. Contudo, vocês já estão vacinados contra essa heresia, não só no decorrer das exposições, mas no próprio curso de liderança. Nós fizemos uma exposição desse texto e explicamos que não se trata de diaconisas, mas das esposas dos diáconos. Então, não só os homens estão em vista, mas também as esposas dos diáconos também estão em vista. Então, Paulo estabelece critérios, como assim estabeleceu ao presbiterato, e o que nos resta agora é nos submeter e nos comprometer com a verdade divina, né? Porque como Paulo vem instruindo a Timóteo o tempo todo, através da sua autoridade, do seu chamado, do seu apostolado, é que assim como Timóteo não poderia se esquivar, não poderia negligenciar, não poderia abrir mão, não poderia rejeitar as instruções apostólicas, a igreja também não pode. A igreja não recebeu o direito de decidir critérios distintos da palavra do Senhor. A igreja não recebeu a autoridade do Espírito para seguir, estabelecer outros conceitos, a não ser os conceitos do próprio Deus, orientados pelo apóstolo Paulo. Então, nós devemos nos submeter, nos comprometer, porque se péssimos garçons transtornam a vida dos restaurantes, um péssimo diácono ou uma péssima esposa de diácono compromete a vida da igreja. Não pensemos que haverá outro caminho além da desgraça, quando nós não nos submetemos à palavra de Deus para escolher os líderes da igreja. Antes de avançarmos, conforme nós falamos no livro de Atos, vocês lembram bem que as viúvas necessitadas de socorro prejudicavam a proclamação da palavra e a oração, conforme Atos capítulo 6, verso de número 4. Daí então se institui a diaconia. Os apóstolos entendem que homens devem ser separados, homens cheios do Espírito e de sabedoria, para servir às mesas, para que o ministério da palavra não seja afetado e eles possam se dedicar à pregação e à oração. E é aí então que se institui a diaconia, onde surgem os diáconos, né? O ofício diaconal em Atos capítulo 6. Martinho Lutero, ele comentando esse texto, ele diz que o ofício de diácono não é o de governar, ele não é o de governar, mas é de servir às necessidades físicas e espirituais das pessoas. Observa-se a partir do capítulo 6 de Atos, né, que os diáconos eles são escolhidos não para o governo do tipo presbítero, mas eles são chamados para cuidar dos necessitados, das questões físicas e espirituais dos mesmos. E segundo o próprio Martinho Lutero, o diaconato ele é um ministério para a distribuição dos recursos da igreja aos pobres, para que os pastores possam ser aliviados das tarefas, das preocupações temporais. Então, para que o ministro consiga, né, desenvolver a sua tarefa de pregação da palavra e oração, se institui a diaconia para que ela observe as necessidades da igreja, possa socorrer a igreja, distribuindo os recursos da igreja. Então, esse é um aspecto importante para entendermos a questão da diaconia. Agora, chama a atenção o fato, quando nós observamos o capítulo 3 de 1 Timóteo, nós observamos que os diáconos eles são colocados na ordem posterior, ou seja, primeiro Paulo trabalha com os presbíteros, posteriormente ele trabalha com os diáconos.
E é natural que alguns imaginem que Paulo está colocando os diáconos numa categoria inferior, e talvez por esta razão alguns se comportam de forma desrespeitosa com este ofício. Mas devemos entender que quando Paulo ele coloca nesta ordem primeiro os presbíteros e depois os diáconos, primeiro, Paulo está tratando da liderança da igreja, da vocação daqueles que irão liderar a igreja, e no caso os presbíteros com o ministério da palavra, com o governo da igreja, com a direção da igreja, e em seguida Paulo trabalha com aqueles que irão também assistir à igreja em suas necessidades, liderando a igreja no socorro. Então Paulo não pretendia colocar num tom de inferioridade quando Paulo manteve essa ordem. Agora nós devemos entender uma coisa também muito importante. Lembrando que os presbíteros, como nós observamos, eles representam o pastoreio de Cristo, da mesma forma os diáconos também. Se você observar, inúmeras vezes o Senhor se apropriou do termo diácono para referir-se a si mesmo, como sendo o diácono que está a servir seu povo. Quando ele disse, eu não vim para ser servido, Mateus capítulo 20, 28, mas para servir, o termo grego usado, Cristo usa ali, é diácono. Eu vim para a diaconia, para ser servo, para ser diácono. É interessante que os ofícios da igreja, eles são apresentados como sendo ofícios do próprio Cristo. Se você observar na epístola aos Hebreus, você vai ver que o autor aos Hebreus diz que Cristo era o apóstolo, você vai ver que o escritor aos Hebreus diz que ele era o profeta, você vê que ele era o sacerdote, você vai ver que o mesmo escritor diz que ele era o rei, e o próprio Cristo, os próprios evangelhos dizem que ele era o presbítero, aquele que supervisiona, o pastor da igreja, e também que ele era o diácono da igreja. Ou seja, a diferença é que os presbíteros, eles são o olhar de Cristo na supervisão. Já os diáconos são os olhos de Cristo no socorro. Então, enquanto os presbíteros são os olhos de Cristo para supervisionar a igreja, os diáconos são os olhos de Cristo no socorro. Então, os diáconos estão postos por Cristo para socorrer a igreja. Então não há alívio em nenhum momento dentro dos evangelhos, dentro da teologia bíblica para a diaconia, pelo fato deles acharem que a tarefa mais pesada ou talvez mais ilustre seja a do presbiterato, e por isso a demanda uma maior responsabilidade sobre os ombros dos presbíteros. De fato, há uma relação direta com uma certa uma atividade superior, porque é o ministério da palavra, mas também os diáconos têm a competência de revelar Cristo através do socorro. Os diáconos revelam Cristo socorrendo aqueles que estão carentes. Então, da mesma forma que a igreja ela deve respeitar o presbítero, ela deve respeitar também aqueles que servem à mesa. Não só os presbíteros são dignos de respeito, mas os diáconos também são dignos de respeito, porque eles são os olhos de Cristo para socorrer o povo, e nós devemos compreender isso, nós devemos atentar para isso, para não irmos contra a autoridade do próprio Cristo, a autoridade que o próprio Cristo instituiu na igreja. Então, que fique claro, diáconos não são nossos parceiros, não são os nossos parceiros, nós devemos respeitá-los, eles não são nossos empregados, eles são servos da igreja, não empregados da igreja. Eles são servos da igreja, eles não são subordinados da igreja. Eles representam Cristo. Lembre-se disso. E é nesse contexto de tamanha representação, de tamanha responsabilidade, que por isso eles não estão livres de critérios. Paulo vai estabelecer critérios para que a igreja escolha esses diáconos, para que eles possam servir a igreja, ou seja, os diáconos precisam apresentar
qualificações imprescindíveis na vida deles para que eles venham a servir a igreja. Se eles estão a representar o governo de Cristo, eles precisam ter qualificações para representar esse governo. Nós já vimos que o próprio apóstolo, os apóstolos declaram lá em Atos que eles devem ser homens cheios do Espírito e de sabedoria. Então nós já temos em Atos duas características importantes que devem contemplar a vida daqueles que irão servir à mesa. Nós poderíamos dizer que essa lista é expandida aqui por Paulo, porque um homem cheio do Espírito e de sabedoria, ele também estará contemplado nas características que Paulo está a observar aqui. Mas a gente vai entrar, então, nessa listagem que Paulo vai trabalhar, para que você possa ter uma orientação mais exata, mais apropriada, mais detalhada daqueles que estão a servir a igreja e também ser orientado pelo Espírito Santo na hora da escolha dos futuros líderes. Então, Paulo, no verso número 8, ele começa essa ordem dizendo: do mesmo modo, ou seja, do mesmo modo que os presbíteros, né? Então, do mesmo modo quanto a diáconos é necessário. Então, você veja que Paulo ele começa dizendo que é algo imprescindível. Lembrem-se, quando Paulo lança essa lista, ele não está querendo observar que há dentro da estrutura alguma coisa que está em grau de superioridade à outra. Ele não está dizendo que alguém pode ter uma virtude numa área e em outra área ele ter uma falha e ainda assim nós devemos desconsiderar isso. Paulo chama a atenção que tudo que ele observa deve ser característica dos diáconos, daqueles que servem à mesa. Então, é necessário, é indispensável, é inevitável, é inegociável, é impossível, ou seja, não podemos nem acrescentar e nem podemos retirar nenhuma observação feita pelo apóstolo dentro desse texto. Então, para que ele seja diácono, do mesmo modo que os presbíteros, do mesmo modo os diáconos, para que eles homens sejam escolhidos diáconos da igreja, eles devem apresentar as seguintes características. Primeiro, uma vida digna de respeito, que sejam respeitáveis. Primeiramente, Paulo chama a atenção, quando ele fala da respeitabilidade, duas coisas podem estar implícitas aqui pelo termo que ele usa. O termo grego usado por Paulo, ele pode trazer tanto a ideia do diácono ter a consciência de que sua função é respeitosa. Então você veja a preocupação de Paulo para que ninguém entenda que o diácono ele está no nível inferior de governo, ele é alguém não tão significativo para o governo. Embora ele atue em submissão aos presbíteros, ele não está numa função inferior diante de Deus, a função dele é louvável. Então ela pode ter em sentido daquele que é diácono, ele entender a sua glória, a glória do ofício dele, ele enxergar dessa forma, e aí quando ele se enxergar desta forma, como alguém que está a representar Cristo numa posição louvável diante da igreja, ele automaticamente promoverá ou procurará, na intensidade de servir a igreja, a respeitabilidade, né? Automaticamente, a segunda coisa que sugere, e essa é a mais perceptível, é que aqui também é uma respeitabilidade, não é uma respeitabilidade imposta, mas é uma característica, uma respeitabilidade que é conquistada pelo exemplo de uma vida moral ilibada. Não é alguém que impõe um respeito no sentido de ser arbitrário, de ser dominador, de ser ditador e exigir a respeitabilidade. Pelo contrário, ele entende tanto a importância do seu ofício,
ele entende tanto a dignidade do seu ofício, ele entende tanto a seriedade de representar Cristo no governo da igreja, no socorro da igreja, que ele vai viver uma vida reta, uma vida ilibada, uma vida santa, e essa vida santa, essa vida digna, essa vida ilibada acaba promovendo o respeito das pessoas. As pessoas começam a respeitá-lo, então ele tem a respeitabilidade. Por que Paulo está dizendo isso? Porque alguém que assim age, ele tem o testemunho tanto dos de dentro como os de fora, como é no caso dos presbíteros. Alguém que tem uma vida ilibada, alguém que tem uma vida santa, um homem que tem uma vida santa, um homem santificado, ele vai ter o respeito tanto da igreja como o respeito dos de fora. É a mesma coisa que Paulo usa outro termo para falar da mesma coisa que ele tratou com os presbíteros, a questão do homem irrepreensível. Então o diácono, como o presbítero que não podia ter uma mancha, o presbítero não podia ter uma mancha, uma nódoa na sua vida, que manchasse a sua reputação, que fizesse com que ou os de dentro ou os de fora tivesse uma imagem distorcida. Da mesma forma, os diáconos, eles devem ser respeitáveis, eles devem viver uma vida ilibada, para que ninguém de fora nem de dentro tenha que acusar ou falar alguma coisa. Isso é importante, irmãos, porque como garçons, geralmente as empresas, eu já trabalhei no ramo, as empresas elas não se preocupam com a vida particular dos garçons, desde que eles cumpram as suas obrigações. Então, você contrata uma empresa, né, onde trabalhávamos num restaurante, contratávamos garçons, nós não estávamos preocupados se eles, depois que largavam em casa, enchiam a cara, se eles tinham 2, 3 mulheres, se eles tinham dívida na praça, se eles não pagavam as suas contas, se eles eram promíscuos, não. Para a empresa o que importava era que ele entrava no trabalho, ele vestia a farda, ele fazia com competência o seu serviço e era pago para isso. Nós devemos entender que com os diáconos da igreja, os servos da igreja, os garçons da igreja não podem ser assim. Paulo estabelece que o seu serviço, ele deve condizer com o que ele é, não simplesmente com o que ele faz. Ou seja, ele pode até ser uma pessoa prestativa, ele pode ter ações prestativas, ele pode ter até um certo comportamento que ele se identifique a princípio como diácono da igreja, no serviço à igreja, mas se ele tiver uma moral que não é ilibada, uma moral distorcida, uma moral manchada, ele não deve ser diácono. O serviço dele deve condizer com o que ele é. Seu serviço ele pode ser até louvável, mas se os membros da igreja, Satanás ou os ímpios, têm munição contra a moralidade dele, seu chamado é questionável. Não pode existir discrepância, divergência entre o que ele é e o que ele faz. E aí, para que a gente tenha uma noção, Paulo vai passar uma listagem. Mas antes de tudo, eu preciso perguntar aos irmãos, diáconos, o que dizem sobre vocês? O que é que dizem sobre vocês? Vocês estão seguros de que os testemunhos por todos os lados refletem uma vida santa, reta, justa? Ou se a igreja investigar, haverá acusações sérias contra vocês? Da mesma forma, aqueles que querem ser diáconos. O que Paulo está dizendo é que se tiver algum problema moral, Paulo está dizendo é uma desqualificação. Então, para que a gente possa ter a noção, uma avaliação melhor de alguma mancha que poderá existir, nós precisamos então observar os detalhes que Paulo vai tratar aqui. Um homem respeitável, ele tem que assumir, ele tem que ter essas características que Paulo vai descrever aqui. A primeira coisa é o homem respeitável, é alguém de uma só palavra.
Observe que Paulo diz, sejam respeitáveis de uma só palavra. Nós estávamos falando ontem no curso de pregação, explicando a importância de analisar os termos. O termo grego é interessante que a expressão grega colocada por Paulo aqui, uma única expressão que traduziu na nossa versão como alguém de uma só palavra, a ideia de alguém que não tenha uma língua dupla. É alguém que não tenha uma língua dupla. Vocês imaginam, né, o peçonhento que tem uma língua dupla, né? Ou seja, é alguém que ele não pode ser insincero, ele tem que ser verdadeiro. E essa palavra, essa expressão que fala de uma língua dupla, a insinceridade aí no caso, ela está sendo remetendo ao sentido de alguém que diz uma coisa, mas dá a entender outra. Ou é alguém que diz uma coisa para uma pessoa e sobre este mesmo fato ele vai dizer outra coisa para outra pessoa dentro do mesmo fato. Então, é alguém que conta sobre o mesmo fato, conta uma coisa para outro sobre o mesmo fato ele distorce. É interessante, irmãos, porque eu me lembrei, por vezes, eu conheço pessoas aqui na cidade que nunca vi, e eu já fui surpreendido com algo deplorável. Geralmente, quando a gente começa a conversar com as pessoas, elas identificam o meu sotaque belo, lindo, maravilhoso, diferenciado, acima de todos os sotaques. Então, ela vê que eu sou uma pessoa diferente. E ela pergunta, geralmente, pelo seu sotaque, você não é daqui, vê que você é uma pessoa, né, de nível maior e tal, pela pele, pelos detalhes. E aí, você é de onde? E eu, com muito orgulho, esbravejo, Pernambuco. Sou pernambucano, né? Terra dos altos coqueiros. E aí a gente começa a conversar, eles dizem, o que é que você está fazendo aqui? Geralmente eles questionam, né? Perguntam, você está vindo para cá, é concurso? Passou em alguma coisa? Fazendo algum investimento ou alguma situação? E aí eu digo, não, eu sou ministro do Evangelho, desde 2019 que eu pastoreio uma igreja aqui na cidade, a igreja em Parque Dourado, né? E aí quando eles descobrem, né? É interessante, a gente conversa algumas coisas, aproveito e prego o Evangelho, mas uma ou duas vezes, certa feita, uma pessoa disse, você é o pastor da igreja de Parque Dourado? Fulano de tal é da sua igreja? Eu digo, por quê? Ele estava a falar do senhor e da liderança da igreja aqui. Eu disse, e foi? Péssimas palavras sobre a sua pessoa e sobre a liderança da igreja. Só que, para minha surpresa, né, nos casos que foram falados, essa mesma pessoa fica a elogiar o pastor e a liderança da igreja e a igreja quando está aqui. Essa mesma pessoa fica a falar na frente do pastor e na frente da liderança, a emitir elogios e a falar bem da igreja. Ou seja, ele vive a elogiar a igreja, o pastor no meio da igreja. Quando sai da igreja, ele fala do pastor e da liderança e da igreja para ímpios. Para ímpios. Paulo está dizendo, um diácono não pode ter a língua dupla. Não pode ser falso. Não pode ser insincero. Não fui atrás de saber se era verdade o que esse ímpio diz ou disse, mas que pode servir de exemplo. Porque alguém que tem a língua dupla, Paulo chama a atenção aqui, e a palavra é pesada, porque alguém que tem a língua dupla, ele é enganoso, ele é alguém falso, alguém que elogia o pastor, você, a qualquer um, pessoalmente, e quando sai, ele distorce, ele fala outra coisa, ele é enganoso, ele é alguém que se assemelha ao diabo. Ele é alguém que se assemelha ao diabo. Tiago chega a usar a expressão dizendo que o poder da língua é impressionante. O poder da língua é um poder destruidor. Davi, inclusive, no Salmo 34, também ele chega a dizer, quem de vocês ama a vida e qualquer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal
e os lábios de falarem palavras enganosas. Então, se você observar, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento enfatizam que a língua tem um poder enorme de dividir, de destruir. E aí imaginem, se o indivíduo ele não respeita, ele é falso para com a liderança da igreja, falso para com a vida da igreja, ele vai respeitar a sua vida? Como é que vocês podem confiar as suas casas a homens falsos? Como vocês podem abrir as portas de vossas casas para homens falsos? Não abram, porque eles são como o diabo, eles são maliciosos. Então, eles não podem ter acesso à sua casa e eles não podem, antes de tudo, ser escolhidos para liderar a igreja. Será que há algum diácono entre nós com língua dupla? Falso, linguarudo, malicioso, venenoso? Será? É um diabo entre nós? É o que Paulo está dizendo, ele não pode ser diácono. Paulo, ele não termina ainda, ele diz que não se entrega ao vinho, você já sabe muito bem o que se trata. Uma pessoa entrega ao vinho é uma pessoa porque a ideia de se entregar ao vinho é alguém que está submisso ao vício do alcoolismo, mas o sentido é muito mais amplo, ou seja, é alguém que não tem domínio de si, então alguém que não tem domínio das suas próprias atitudes, ou seja, é um líder descontrolado. Se ele é um líder descontrolado, se ele é um cara dominado, e ele automaticamente é descontrolado, como é que ele vai julgar as coisas da igreja se ele não consegue ter domínio sobre si? Então a tendência é que alguém que seja descontrolado, que não tenha domínio de si, ele vá conduzir outros ao descontrole. E aí a pergunta é, se alguém que não consegue dominar o vinho, se alguém que está debaixo do domínio da bebida, se alguém que está debaixo do domínio de tantas outras coisas, ou seja, é alguém que não tem controle, como é que você vai escolher um homem desse para governar o dinheiro da igreja? Como é que você vai escolher um homem desse para lidar com o dinheiro da igreja? Como é que você vai desconfiar de alguém desequilibrado? Paulo está dizendo, este é um homem desqualificado. Se ele tiver essas características, a princípio, Paulo diz, dada ao vinho, é um homem que não consegue viver sem vinho, é um homem que, no caso, não consegue viver sem a bebida, tudo dele tem bebida. Se você vê que ele tem uma dependência, ele está ali debaixo da bebida, significa que ele é um homem sem controle, e um homem sem controle não pode exercer o diaconato da igreja. Você não pode escolher homens desse tipo. Paulo não termina aí, começou agora, diáconos. Paulo não terminou aí, Paulo diz ainda que não podem ser gananciosos. A palavra aqui usada por Paulo, a ganância, a palavra aqui usada por Paulo, ela traz a ideia de alguém que ama o dinheiro. É um homem de espírito mercenário que se entrega totalmente, plenamente, devotamente à busca de riquezas. Ele tem ansiedade, o coração dele pulsa, porque o espírito dele deseja que suas possessões elas sejam aumentadas. Mas qual é o problema da ganância? É que ele deseja o aumento de suas posses, sem se preocupar quais são os meios para que suas posses aumentem. Sejam meios justos ou injustos, para ele pouco importa, ele quer que o dinheiro chegue no bolso dele, ele está ansioso para que a vida dele financeira, ele prospere. É interessante, irmãos, abra João capítulo de número 12, um episódio interessante, João capítulo 12. João fica no Novo Testamento. João capítulo 12. Esse é um episódio interessante porque Jesus ele vai para Betânia, onde estava Lázaro, e ele ressuscitara Lázaro, né? E prepararam uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus e de repente chega Maria. Veja o verso número 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ou seja, Maria estava com, eu não sei, outra marca
de perfume brasileiro que pode ser mais caro. Bom, imaginem um perfume caríssimo, perfume de melhor qualidade, né? É o que Maria está com ele. E diz que ela pega um frasco de perfume de nardo puro, né? Isso mostra a qualidade do perfume, muito precioso, e ela começou a ungir os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E veja, o perfume era tão maravilhoso, né? Uma das, vamos dizer assim, das iguarias da perfumaria da época. Diz que quando ela começou a fazer isso, diz que a casa ficou tomada de perfume. A casa ficou cheia, né? E toda a casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Mas Judas, vocês lembram que Judas era o tesoureiro dos apóstolos. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Que preocupação maravilhosa! Quanto desperdício! Em vez desse perfume ter sido quebrado, ter sido usado para ungir os pés de Jesus, a gente poderia ter pegado esse perfumezinho, ter vendido, a gente pegava o dinheiro e fazia o quê? A gente dava aos pobres, né? Parece uma visão política que eu conheço. Vamos vender e dar aos pobres. O discurso de auxiliar os pobres. Olha a nota de João. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. João diz, a preocupação dele não era com os pobres, era com o bolso. Paulo está dizendo, um homem ganancioso, ele não pode ser um diácono e um presbítero, óbvio, porque ele só vai pensar em dinheiro. Ele vai usar até o discurso de ajudar os pobres, mas é para roubar. Aqui a ideia é como alguém que vai ajudar o outro, parece estar ajudando o outro. É como alguém que chega para você e diz assim, eu tenho necessidade de tal produto, e você tem posse desse produto. E aquela pessoa carece daquilo, aquela pessoa almeja aquilo, ela depende daquilo. E você usa a dependência dela para promover na vida dela um custo absurdo, extraindo financeiramente a vida dela, tudo que você tiver, que ela tiver. E é interessante que isso é violação do 8º mandamento. Você vender uma coisa acima do preço, você está trazendo dano ao necessitado, isso é violação do 8º mandamento. Por quê? Porque isso é ganância. Ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado com o lucro. É feito um agiota que ele não quer saber se o cara vai perder a casa, se o cara vai perder o carro, se ele vai perder a dignidade. O importante para ele é que ele vai dar o dinheiro e vai escravizar o outro numa dívida. Paulo está dizendo, esse homem não pode ser líder da igreja. Então, será que os nossos diáconos, eles são justos em seus negócios? Ou estão lesando os outros em suas atividades? Seria bom que a igreja observasse essas questões. Porque vocês não podem confiar o socorro da igreja a homens que roubam os seus negócios. Vocês não podem. Porque às vezes a gente fica fechando os olhos para os nossos homens e para os negócios dos nossos homens, quando eles estão a violar o mandamento de Deus. E digo, não comprem a homens desse tipo. Não comprem. Não seja conivente com a violação do 8º mandamento. Não comprem, não indiquem, e se conhecem alguém que compra, qualquer homem aqui, que lesa os outros nos seus negócios, não comprem, não indiquem, e se conhecem alguém que compra, não estimule que comprem, porque eles estão sendo uma vergonha para a igreja de Cristo e para o reino de Deus. Eles estão sendo como Judas, com o discurso de ajudar os outros, eles estão lesando os outros. Paulo diz, eles não podem ser diáconos da igreja. Paulo não terminou ainda
Veja o verso de número 9. Volte para o verso número 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Nota-se que Paulo não diz que eles devem ensinar, mas veja que eles devem conservar o ministério da fé. Nós devemos lembrar, irmãos, que quando Paulo escreve a palavra mistério, Paulo está falando da soma total das verdades espirituais que passaram a ser reveladas. Lembrando, mistério não é aquilo que os pentecostais dizem. Eu tive um mistério agora, uma revelação quentinha do céu, é um mistério. A palavra mistério não tem essa conotação. A palavra mistério significa uma verdade que estava oculta e ela agora passa a ser comunicada, revelada. Então, quando Paulo diz o mistério da fé, Paulo está falando das verdades do Evangelho que devem ser conservadas, aquelas que foram reveladas. Então, o que é que Paulo está dizendo? Os diáconos não ensinam. Não é competência da diaconia ensinar a igreja. Eles não foram chamados para pregar, para ensinar a igreja, mas eles devem conservar. Ou seja, eles devem conhecer os mistérios, as verdades da fé. Isso é importante, irmãos, por quê? Porque o diácono ele é um conselheiro, o diácono ele é um consolador, ele visita as pessoas, ele consola as pessoas, ele instrui, ele orienta diante de problemas, diante de pessoas que estão padecendo em algumas situações. Então, eles precisam conhecer para que eles possam instruir essas pessoas. Eles precisam ter o conhecimento. Eles precisam se dedicar ao conhecimento. Lógico, eles não precisam ser mestres da igreja, mas eles devem estar tão bem fundamentados que eles tenham competência de instruir os outros nas Escrituras, diante de situações que exijam consolo, que exijam uma palavra, uma exortação. Então, eles precisam disso. Mas como eles farão essas coisas se eles não têm o conhecimento? Se um diácono ele não tem conhecimento, ele não busca o conhecimento, ele não entende ser necessário, como é que ele vai instruir os outros? Como é que ele vai saber o que é certo e o que é errado? Provavelmente não conhecem a doutrina das Escrituras. Veja, falamos aqui semana passada e voltamos a afirmar quantos diáconos leigos nós não temos nas igrejas que não conhecem nem as doutrinas da igreja. Se perguntar a muitos diáconos aí, quais são os símbolos de fé da igreja, ele vai dizer a Sassa, a SAF e o departamento infantil. Que eles não sabem como é que eles vão instruir outros. E aí, irmãos, tenham cuidado, porque líderes ignorantes, eles são pontes para a heresia. Geralmente, líderes ignorantes, eles simpatizam com pensamentos heréticos. Eles estão dentro da igreja, mas a mente deles está no mundo herético. Quer que eu dê um exemplo? Nós excluímos daqui 2 oficiais, mais de 2, mas eu quero apontar 2 significativos. 2 oficiais nós excluímos aqui do rol de membros. Quando eles foram excluídos, eles procuraram justamente as igrejas que não têm pregação do Evangelho. Foram e conduziram suas famílias para igrejas que não têm a pregação do Evangelho. Cuidado com esses homens, porque eles às vezes estão no meio da igreja, mas eles estão dialogando com o erro. Eles estão dentro da igreja, liderando a igreja, mas eles estão a dialogar com aquilo que é erro doutrinário. Cuidado com esses homens, eles são perigosos. Perigosos. E em todos os casos que eu conheço, eles aparentam uma piedade. Porque como eles são ignorantes, veja, um líder ignorante, ele quer revelar a sua intimidade com Deus através de um perfil místico. Ele aparenta ser um homem de oração, um homem piedoso, um homem santo, de fala mansa, mas o coração dele está cativado pelo erro. Cuidado com esses homens que desprezam
líderes que desprezam o conhecimento de Deus. E Paulo ainda diz, não só conservar, mas a consciência limpa. A consciência limpa aí é o quê? É não só manter a verdade, mas não há acusação em sua consciência de transgressão desta verdade conservada. Ou seja, a consciência dele não tem o que acusar. O que é que Paulo está dizendo? Não só que eles devem aprender, devem conhecer a verdade, mas ele deve viver a verdade. Ou seja, ele não pode pensar em ser um conhecedor e moralmente ser alguém não praticante. Então aqui é o outro, aqui é o oposto. Aqui já é o oposto. É o cara que conhece, é um diácono estudioso, gosta de ler, conheço muitos. Eu conheço um diácono, eu tenho um amigo diácono. Que eu gostava de conversar com ele porque era um aprendizado fantástico. Só para ter ideia, ele era professor de grego. Um diácono. Então, Paulo está dizendo, se ele conhece, mas ele tem que viver. Ele tem que ter vida moral. Ele tem que andar. Por quê? Porque se ele não... Duas coisas acontecem. Se ele não conhece, ele vai andar por outros caminhos. Se ele não conhece, ele vai andar por outros caminhos. Se ele conhece e não anda pelo caminho correto, ele é um hipócrita. Então eu não posso escolher nem o que é ignorante, nem o que é sábio sem prática. Eu não posso escolher homens desse tipo. Os ignorantes e os intelectuais sem prática. Ou seja, ele tem que crer na verdade, defender a verdade e viver a verdade. Eu não posso esquecer disso. Porque se não for nesse critério, nós vamos promover a impureza dentro da igreja. Vamos promover, vamos permitir, veja, quando você escolhe um líder ignorante, você escancara as portas para que a heresia entre. Primeira coisa, quando você escolhe um líder ignorante, você está escancarando, porque, veja, a liderança é o bloqueio da heresia. A liderança é o muro. A heresia, antes de entrar na igreja, ela tem que passar pelo muro do governo da igreja. Se você escolhe um líder ignorante, ele abre as portas para a heresia. Se você escolhe um líder que não vive o evangelho, você está abrindo as portas para a impureza. Porque o princípio bíblico de Paulo, qual foi em Corinto? Se você tiver um fruto podre no meio dos frutos bons, o que é que acontece? O fruto podre vai contaminar todos os frutos. Paulo está dizendo, não escolham homens desse tipo. Mas ainda uma séria recomendação paulina. Verso número 10, também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Veja aqui o que foi dito aos presbíteros é dito aos diáconos. Só que Paulo usou a linguagem do neófito, Paulo usou a linguagem do novo convertido. E aqui a forma de Paulo usar foi para falar do neófito, Paulo quer chamar a atenção que seja um homem experimentado, né? Isso não significa dizer que Paulo está dizendo que o cara que vai ser diácono, que ele pretende ser diácono, eles têm que passar por um período de prova e depois desse período de prova, se ele for aprovado, aí ele pode ser escolhido diácono. Não é isso. O que Paulo está chamando a atenção é que há uma vida consagrada, há um testemunho do seu caráter e há provas, ele deu provas, a igreja já observou, a igreja já analisou, a igreja já investigou, a igreja já ponderou, ou seja, já houve uma análise anterior para que a igreja chegasse à conclusão de que ele tem condições de ser diácono da igreja. Então ele já foi testado nesse sentido, ele já foi visto, observado, pastoreado, conversado, analisado, e todo mundo disse, não, esse cara dá para ser diácono, dá para servir a igreja como diácono, ou seja, ele é um cara que não tem manchas, nós não temos o que dizer. Por que isso é importante? Porque muitas vezes essa questão ela é usada de forma errada.
Como, por exemplo, alguém pode dizer assim, vamos colocar ele para o diaconato para ver se ele para de criticar a igreja. Talvez a gente dando um cargo a ele, o ofício de diácono, quem sabe ele não melhore, ele não se dedique mais, ele ocupe a cabeça dele, né? ele sirva a igreja de forma... vamos dar a diaconia a ele, para ele parar de fazer figurinha nos grupos da igreja. Dá um serviço a ele para ele ocupar a mente, fazer alguma coisa. E aí, não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo, nem está propondo nenhuma possibilidade do tipo. O que Paulo está falando eles devem ser observados, analisados, então eles devem ser avaliados antes de assumir essa responsabilidade. Nós não podemos usar o ofício para despertar vocação em ninguém. É o vocacionado que deve assumir o ofício. Ofício não é lugar de estar testando ninguém. A igreja deve observar esses homens antes. Isso é muito importante. Agora, irmãos, nós vamos para o verso número 11, para as mulheres. Observe que a mesma coisa, praticamente, dos diáconos. Do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. É interessante, irmãos, porque Paulo usa uma expressão aqui. Se a expressão de Paulo foi pesada para os diáconos, ele também foi intenso com as mulheres. Porque a palavra aqui de maldizente é diabolos. Maldizente aqui, o termo grego usado por Paulo é diabolos. Então, que pode ser traduzido tanto como maldizente como uma mulher caluniadora. É como se ele dissesse, não queremos traficantes de escândalos. Por favor, não escolham mulheres traficantes de escândalos. E a palavra diabolos é que justamente mulheres que imitem o maligno. Mulheres que imitem o maligno. Diabolos, porque vem do próprio diabo. Né? Ou seja, ela é como o diabo. Que ela não seja como o diabo. Então, assim como o diácono não pode ser um diabinho, não pode ter língua dupla, a mulher do diácono não pode ser um diabolos, não pode ser maldizente e caluniadora, não pode ter a língua maliciosa, pois é um diabinho na igreja. E a pergunta é óbvia, vocês confiam a casa de vocês a uma mulher fofoqueira? Olha, sim, para um homem fofoqueiro é feio. Imagine uma mulher. Paulo está dizendo, não pode ser eleito um homem que tenha uma mulher fofoqueira. Ela não pode ter a língua maliciosa. Por quê? Já vimos, a língua é destruidora. Irmãos, língua acaba com o ministério, acaba com a igreja, acaba com a família, acaba com relacionamentos, acaba com casamento. É uma desgraça uma pessoa linguaruda, fofoqueira dentro da igreja. E você pode observar, muitos dos problemas na igreja envolvem a língua. Pessoas linguarudas que não controlam a língua, falam de um, falam de outro. E aí Paulo está dizendo, a mulher do diácono não pode ser linguaruda, não pode ser caluniadora. E se o diácono for também um linguarudo, meu irmão, um casal diabólico. Paulo está dizendo, cuidado com essas pessoas. Não, elas devem ser tratadas, inclusive disciplinadas. Não é que não existe a menor possibilidade, inclusive, de ser líder da igreja. Devem ser tratados com relação a isso. Aí a pergunta que eu faço é, será que alguma esposa aqui de algum diácono, meus irmãos, é linguaruda? Alguma mulher aqui de algum diácono é conhecida pela língua solta? Será? Será? Se for, não abra a sua casa para essa mulher. Ela é uma serpente. Ela não é confiável e do mesmo jeito. Ela não é uma mulher piedosa, ela pode ter características de piedade, mas ela não tem piedade. Ela não tem piedade. Paulo está dizendo, não podem, não escolham diáconos com mulheres fofoqueiras. Ou seja, não analise somente os homens, analisem as mulheres também.
Não se esqueçam disso, né? Porque ela vai semear discórdia entre a igreja. Ela vai falar de você, vai falar da sua situação, vai falar do que viu, vai fazer críticas, vai fazer julgamentos, vai falar de um para o outro, vai falar para ímpios, vai falar para descrente, vai falar para familiares, vai falar para uma série de gente, vai manchar a sua imagem, a da igreja, porque ela é uma mulher fofoqueira. É um diabo. Cuidado com fofoqueiros, porque eles são diabólicos no meio da igreja. Eles foram plantados por Satanás para destruir a comunhão da igreja. A língua, ela é o instrumento de Satanás para destruir a comunhão dos santos e manchar a imagem da igreja. Lembrem-se disso. Paulo está dizendo, não pode. E os outros termos que Paulo usa, respeitáveis, não, moderadas e fiéis em tudo, podem ser resumidos como que elas sejam crentes, Timóteo. Que os diáconos tenham mulheres crentes. Mulheres crentes. Que tenham equilíbrio, que sejam fiéis. Então esse é o princípio que Paulo está dizendo. Elas devem ser Rutes, Lídias, não mulheres tolas, nem do tipo que lembrem Jezabel. Cuidado, irmãos, com diáconos linguarudos ou mulheres de diáconos linguarudas, né? Por fim, irmãos, graças a Deus, terminando, Paulo volta agora para o seu elemento final, que é o verso número 12 e 13, né? O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Aqui, vocês já sabem, Paulo está chamando a atenção para a pureza sexual. O diácono ele tem que ser puro sexualmente, né? E ele deve governar o seu lar. Os diáconos daqui são líderes dos seus lares, né? Eles governam, quem manda na casa dele. Observe, se na casa dele quem manda é a mulher dele, ele não é apto para a diaconia. Se ele é submisso à mulher, se a mulher tem domínio sobre ele, como é que ele vai governar a igreja de Cristo? Como é que ele vai liderar a igreja de Cristo? Ele não pode abrir mão de sua liderança. Se ele não tem liderança no seu lar, na sua esposa, ele não pode ser um diácono. Vocês observem, quem manda nos nossos diáconos são as mulheres deles? Na casa dele, quem é que manda, quem ordena, quem faz tudo, quem diz o que ele deve fazer, o que não deve fazer. Sabe por quê? Porque ele, como diácono da igreja, ou como presbítero da igreja, as ordens que ele vai tomar, as decisões que ele vai tomar, ele vai ter sempre o oráculo da mulher para decidir. Ele vai sempre estar consultando a mulher para tomar as decisões e fazer as coisas na igreja. Ou obedecer a mulher na tomada de decisões. É como eu preparar o sermão e dizer, Neide, avalia aí, diga aí, tá bom, tá ruim, tá certo? Nunca foi para o seminário, disse, mas você é quem ordena, tal. E aí ela diz, não, isso aqui está errado, você tem que fazer tal coisa, e eu vou e digo, vou fazer isso aqui, porque ela está mandando. Então, mais ou menos, você entenda que o governo não vai ser o governo dele, vai ser o governo da mulher dele. Paulo está dizendo, não pode. Ela não foi chamada para liderar. Veja, irmão, não estou dizendo que a mulher não pode aconselhar numa situação, não é isso. Quando nós transferimos o governo da casa para a mulher, nós transformamos a mulher no cabeça da igreja. Paulo disse, não pode. Ele tem que governar a casa, ele tem que governar os filhos, ou seja, os filhos devem estar no domínio dele. Então, filhos rebeldes, entenda, tem os filhos rebeldes dentro do lar e tem os filhos rebeldes que já foram fora do lar. Então, Paulo está falando da conjuntura familiar presente. O filho dentro de casa, rebelde, depois que ele casar e for embora, ele pode andar nu. É uma competência dele, ele que se vire diante de Deus. Agora, estiver debaixo do teto, é ordenado pelo Senhor que ele esteja em submissão. É como eu digo lá em casa, pode ter a barba arrastando no chão, estiver debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Sai a hora que eu quiser, volta a hora que eu quiser, come do que eu colocar na mesa, porque o cabeça sou eu. Mas se você olha, o filho é bagunçado, desobediente, não quer nada com a vida, desrespeitoso, como é que esse homem vai governar a igreja? Se ele não consegue dar uma mãozada no indivíduo desse para controlá-lo, como é que ele vai ordenar?
como é que ele vai governar a igreja de Cristo? Você vai confiar o governo da igreja a um homem desse, que não tem moral nem com a esposa e nem com os filhos? Você vai governar? Você vai confiar? Não confie, irmãos, porque será um transtorno. Será um transtorno. Bom, irmãos, uma lista assustadora, não é? É uma lista assustadora, desanima, né? A princípio. Contudo, Paulo diz que se alguém almeja essa honra e lutar para servir a igreja da melhor forma possível, com fidelidade, Paulo expressa aqui uma promessa maravilhosa, veja, encerrando o verso número 13, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé. O que Paulo está dizendo é que os diáconos serão recompensados. A primeira selar uma posição é excelente. A expressão grega aqui usada por Paulo, ela traz a ideia de, a posição é como se fosse um degrau, né? um grau, um passo maior. E a ideia aqui não é um conceito de carreira, porque um outro problema que nós temos na igreja é que a gente às vezes faz uma escadinha. A gente, antes de eleger o cara para o presbiterato, a gente quer eleger ele para o diaconato. Como se fosse uma escadinha. Primeiro diácono, se ele servir bem ao diaconato, aí ele vai e sobe um degrau, ele chega a ser presbítero. Olhe, se ele é diácono, ele não é presbítero. Se ele é presbítero, ele não é diácono. Se ele um dia foi diácono e foi eleito presbítero, é porque ele nunca foi diácono, nunca foi presbítero e foi eleito por engano. Ou uma coisa ou outra. Então, Paulo não está dizendo aqui que ele vai subir um degrau e vai ser presbítero. Não é esse tipo de posição, de subida que Paulo está dizendo. Essa subida aqui é algo espiritual, é algo que você vai crescer diante de Deus e diante da igreja. Alguns escritores chegam a usar que o termo pode ser usado, inclusive, como um crescimento a tal que vai levá-lo aos céus, que vai conduzi-lo à eternidade. Ou seja, quem exerce o papel de diácono com excelência ganhará não só a graciosa e maravilhosa bondade de Deus, né, o favor de Deus, receberá o favor da igreja, terá a bênção da igreja e, por fim, terá a eternidade. Porque ele serviu socorrendo a igreja, né? E a palavra ousadia, ela traz a ideia desse crescimento com confiança. Então, os diáconos fiéis, eles serão honrados não só nessa terra, mas também nos céus, e à medida que eles vão crescendo, servindo a igreja, a bênção de Deus estará sobre eles, conduzindo-os até que eles cheguem à eternidade. Bom, irmãos, que maravilhas, não é? E fazendo um retrospecto, está claro que as qualificações para o episcopado e para o diaconato são muito semelhantes. São as qualificações básicas de todos os líderes cristãos devem ter. E colocando sua lista lado a lado, podemos notar que 5 áreas principais devem ser investigadas. A própria pessoa, o candidato tem que ter domínio próprio e maturidade, inclusive nas esferas da bebida, do dinheiro, do temperamento e da língua, assim como as esposas dos diáconos. Com respeito aos seus relacionamentos, eles devem ser hospitaleiros, amáveis, né? Com os de fora, muito respeitado. Com relação à fé, apegar-se firmemente à verdade e ter o dom para ensinar, no caso dos presbíteros, né? O que nós devemos, então, considerar com seriedade e nós precisamos nos submeter a estas verdades. Eu quero finalizar com algumas orientações. Permita-me, assim, dizer, primeiro, assim como bons garçons que observam e atendem às necessidades dos clientes antes mesmo que sejam expressas, os diáconos devem estar atentos às necessidades físicas e espirituais da congregação e devem demonstrar cuidado e presteza em seu serviço. Segundo, o que nós acabamos de ouvir são critérios de seleção rigorosos. Então, assim como a seleção criteriosa de garçons em um restaurante é fundamental para o bom funcionamento do estabelecimento,
a escolha dos diáconos da igreja também requer critérios claros e rigorosos, baseados em uma vida digna, firmeza doutrinária e estabilidade familiar. Lembrem-se também, em terceiro lugar, a representação de Cristo. Vocês não estão, diáconos, a representar o pastor da igreja, os presbíteros da igreja, o sínodo da igreja, o supremo concílio da igreja, mas vocês estão, assim como os presbíteros, estão a representar o governo de Cristo no socorro das necessidades da igreja. Vocês não foram chamados primariamente para abrir porta de igreja, para chutar cachorro, para estar lavando banheiro, para estar passando pano. Vocês foram chamados para socorrer a igreja. O resto é secundário. Se vocês não estão socorrendo, se vocês estão abrindo bem as portas, lavando bem os banheiros, varrendo os templos, ligando os ar-condicionados, colocando água para o pastor, colocando água para o liturgo, limpando janelas, mas vocês não estão socorrendo a igreja, vocês não são o governo de Cristo. Vocês são faxineiros, diaristas, mas não diáconos. Então, entre abrir uma porta e um socorro, socorra, deixa a porta para depois. É o socorro de Cristo, o governo de Cristo não é nessas coisas secundárias, é na assistência aos necessitados. Então, se você chega aqui e observa se tem uma porta ruim ou boa, seja lá o que for, um ar-condicionado bom, ruim ou não, um frio, um calor, Paulo diz que você deve observar se tem alguém carente, se alguém está precisando de assistência, para você possa ser o socorro de Cristo para essa pessoa. Terceiro, ou quarto, melhor dizendo, compromisso com a verdade e a ética. Os diáconos devem manter compromisso com a verdade divina e a ética, evitando comportamentos hipócritas, gananciosos, desonestos, e buscar viver de acordo com os princípios do Evangelho em todas as áreas de sua vida. Que sejam conhecedores, para que saibam instruir outros, dediquem-se ao estudo, à vida piedosa e, por fim, o testemunho integral. Tanto os diáconos quanto suas esposas devem ser exemplos de fé e moderação. Se tem esposa de diácono que não tem compromisso com a igreja, é linguaruda, é diabólica, não quer nada com a vida, não foram chamados para o diaconato. Da mesma forma, os diáconos que não têm compromisso com a igreja. Veja, outra coisa interessante, irmãos, o compromisso dos diáconos é com a igreja local. Não é com as outras igrejas, não é com as outras pessoas, não é com os ímpios, é com a igreja local. Seu compromisso é com a igreja local. Então, que sua área de atuação limite-se à igreja. Diáconos, é bom lembrar também, vocês devem submissão aos presbíteros. Em que sentido? Vocês prestam contas aos presbíteros. Então é importante entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente percebe em algumas igrejas diáconos fazendo coisa, se ausentando da igreja, não dando nenhuma satisfação aos pastores da igreja. Lembre-se, não é vocês que governam. Quem governam são os presbíteros. E vocês devem satisfação aos presbíteros. Vocês não podem fazer nada, entendam nada no sentido que fuja do seu ofício, sem a consulta dos líderes da igreja. Então entendam isso. Porque às vezes a gente vê por aí, o cara sai da igreja, passa um domingo sem vir na igreja, a gente não sabe nem porque ele veio, e é diácono da igreja. A gente não sabe nem porque ele não veio. Onde é que ele está? Por que ele não veio? Por que ele faltou? Ele está fazendo o quê? Ele não dá nem satisfação. Que governo é esse? Então, o testemunho devem ser exemplos de moderação, demonstração de integridade moral, submissão às autoridades da igreja, né, liderança em seus lares, a fim de fortalecer o testemunho e a credibilidade do ministério diaconal. Eu encerro dizendo o seguinte: graças a Deus consegui terminar. Não ouse pensar que aqui é um restaurante.
Aqui é a igreja de Cristo. Nós vamos ver hoje, de noite. Paulo vai falar do verso 14 ao 16 sobre a natureza da igreja. Nós não estamos a liderar um prédio, uma instituição. Nós estamos a liderar a igreja de Cristo. E presbíteros e diáconos devem andar nessa estrutura como homens espirituais para a glória dele. Oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, que o teu favor que nos sustentou seja também o favor que vai aplicar, Senhor, nos fortalecer e aplicar essas verdades em nossos corações, para que venhamos a nos submeter a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Auxilia-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.